ao vivo. Então, vem chegando aí, vão se sentindo em casa. Essa aqui é a nossa live terapia da terça-feira, das 19 às 19, 19h19, não é isso? Então, hoje nós temos um tema assim, ó, maravilhoso, que é sobre a lealdade sistêmica. Então, o teu problema pode ser lealdade sistêmica. O teu problema de relacionamento pode ser lealdade sistêmica, certo? Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos compreender muitas coisas sobre atitudes que muitas vezes a gente toma na nossa vida, né? Que a gente tem na nossa vida e que a gente fica procurando explicação, mas não acha, não é? Porque a gente às vezes não tem esse conhecimento de que realmente o que está acontecendo com a gente é uma reação baseada, o quê? Em acontecimentos onde a gente está sendo leal ao nosso sistema, certo? Então, nós vamos falar aqui sobre tudo isso que envolve a lealdade sistêmica. Então, veja só, para que a gente compreenda de fato, né, o que é uma lealdade sistêmica, eu vou explicar para vocês aqui passo a passo, para que vocês possam compreender isso. Nós estamos realmente vivendo uma revolução sistêmica. Pode olhar pela internet, o que mais a gente fala é sobre né, as constelações familiares, sobre as dinâmicas que ocorrem dentro do nosso sistema e que ocorrem por causa do nosso sistema. Então, a gente está vivendo todo esse esclarecimento, né, sistêmico. Então, a sistêmica está dentro do judiciário, a sistêmica está dentro das varas de família, a sistêmica está dentro dos consultórios, dos atendimentos. Olá, seja muito bem-vinda. Fernanda, né? Fernanda, seja muito bem-vinda. Olá, Thelma querida, seja muito bem-vinda. Então, nós estamos vivendo essa revolução sistêmica. Então, as constelações familiares já estão dentro do Sistema Único de Saúde também, sendo reconhecida aí. Por quê? Observou que o ser humano, né, que nós reagimos e agimos durante uma vida inteira baseada em fatos que nos aconteceu, né, em traumas que nos aconteceu desde lá na infância, e que o que mais faz com que mexa com a nossa vida em todos os pilares, não só amorosos, financeiro, né, na nossa prosperidade, tem tudo a ver com o nosso sistema familiar, que é o nosso sistema de origem, então, a nossa origem de onde a gente veio. E mesmo que você, oi Tayane, seja bem-vinda, mesmo que você diga, mas Sandra, não sei minha origem, porque eu fui adotada, então eu vivi num orfanato, então mesmo assim, há muitos problemas que você traz para a vida adulta tem a ver com essa sua formação de origem, com a tua família de origem, porque você traz dentro no teu DNA, na tua carga genética, nas tuas células, no teu inconsciente, toda essa informação do lado do pai e do sistema do pai e do sistema da mãe. Nas constelações familiares, quando a gente fala em sistema, né, sistematicamente, nós seres humanos somos seres que somos né, vivemos em sistemas. Então, sistema familiar, sistema religioso, né, sistema no trabalho, né, de trabalho, de labor. Então, assim, tudo é muito... Até o nosso organismo, ele funciona através de sistemas. Sistema cardiovascular, sistema neural, sistema emocional, né, sistema endócrino, né? Então, nós somos seres sistêmicos. Mas essa sistemática física é só uma ilustração para vocês perceberem como isso é profundo.
Nós somos, nas constelações familiares, nós trabalhamos a ordem, né, desse sistema. Então, nós trabalhamos ordenando o que está em desordem no nosso sistema de origem. Então, muitas vezes, o que acontece? Um filho, né, toma o lugar do pai ou da mãe, e aí há uma desordem no sistema. E isso acarreta consequências em todos os nossos pilares da nossa vida. Não só a amorosa, mas a financeira também, a do trabalho, né? A da saúde, porque as lealdades sistêmicas, elas fazem com que a gente até tome o lugar, né? De um ente querido, tá? Do nosso sistema, para honrar, e a gente vai repetindo aquele padrão até de doença. Então, quando a gente fala, por exemplo, na minha família todos são diabéticos, na minha família todos sofrem do coração. Isso aí são doenças sistêmicas, né? Que tá dentro do nosso sistema familiar, mas que a gente pode trabalhar isso e deixar essa lealdade, né, da parte negativa, porque é uma lealdade cega, é um amor cego que a gente tem em relação ao nosso sistema. Nós somos fiéis ao nosso sistema. Mesmo que você diga, não, jamais, né? Não, isso não existe, mas é verdade. Nós vamos para a vida adulta repetindo padrões de comportamento, padrões, né, de acontecimentos, porque nós somos leais ao nosso sistema. Por quê? Porque a maior necessidade do ser humano é pertencimento. Então, nós temos um sistema, nós temos um entendimento que desde a época da caverna, de que nós não vivemos, não conseguimos continuar a vida se nós não estivermos inseridos dentro de um sistema familiar, dentro de um grupo, de um clã. Por quê? Para preservar a vida, para continuar a vida, nós sentimos essa necessidade de pertencimento desde essa época. Então, está gravado no nosso inconsciente, tá bom? E isso aí, ó, são estudos do comportamento humano que a gente vai trazendo aí para que a gente possa chegar a esse entendimento. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para as dinâmicas da criança, todos nós temos uma criança interior magoada, ferida, né? Então, quando a gente olha para as dinâmicas da criança, nós percebemos que elas se inserem em um sistema familiar de forma cega, né? Então, a gente termina tomando as dores da nossa mãe por lealdade sistêmica e por um amor cego. Oi, Rosália, seja bem-vinda, querida. E esse amor é um amor incondicional. Então, muitas vezes nós dizemos assim, mãe, pode deixar, mãe, que eu tomo seu lugar, né? Pode deixar que eu sofro por você. Então, a gente vai repetindo isso, né? E essa lealdade, ela é tão forte no nosso inconsciente, que muitas vezes nós não nos autorizamos a sermos felizes no amor. Por quê? Por lealdade sistêmica a todas as mulheres da minha família que não teve um bom relacionamento. Todas as mulheres que foram abusadas sexualmente ou abusadas intelectualmente, abusadas, né, emocionalmente. Então, a gente traz aquela carga de informação, de raiva, de revolta, né, em relação ao masculino. E a gente não se sente autorizada a ser feliz no amor. Em honra a essas nossas ancestrais, as mulheres da minha família que sofreram por amor. Então, eu tenho que sofrer por amor, eu tenho que o amor não dar certo. Então, é inconsciente.
é de forma inconsciente. As lealdades sistêmicas, elas são mantidas de forma inconsciente. E por lealdade sistêmica, para vocês verem, é tão forte, tão profundo, que por lealdade sistêmica, a gente também escolhe a nossa profissão. Às vezes a gente verbaliza, né? E a gente afirma mesmo que a gente escolheu a nossa profissão de psicóloga, de médica, de advogada, porque a gente gostou daquilo ali. Mas muitas vezes, não, com certeza, é por lealdade sistêmica. Então, geralmente, quando no nosso sistema familiar tem muitos problemas financeiros, a gente vai trabalhar como contador, a gente vai trabalhar como em bancos, tá certo? Quando o nosso problema, nosso sistema familiar tem alguma injustiça, ou mesmo de morte, mataram alguém, ou mesmo alguém foi morto, né, violentamente, a gente quer justiça, a gente vai trabalhar na justiça, a gente vai trabalhar como advogado, a gente vai trabalhar como juiz, pra gente fazer justiça ao nosso clã. Então, gente, é muito profundo. E imagine aí, dá um chute aqui na lâmpada, imagine aí como a gente vive repetindo padrões dentro dos nossos relacionamentos e como a gente vem sabotando esses relacionamentos. Por quê? E a gente não sabe por quê. A gente fica buscando a resposta. Eu quero tanto um relacionamento. Eu quero viver um relacionamento saudável. Eu quero ter uma união estável com alguém. Mas eu não encontro. Ou quando encontro, eu faço de tudo para que não dê certo. Eu faço de tudo para tentar, né, desvalidar esse homem na relação. Eu faço de tudo para que ele não se sinta, né, atuante na relação. Isso tudo por lealdade sistêmica. Então, se as mulheres do meu clã, se as mulheres da minha família não foram felizes no amor, por lealdade sistêmica, por um amor cego, eu também vou repetindo isso pela minha vida. Então, eu passo por um casamento, não dá certo. Passo pelo outro casamento e sem olhar para isso, né? Sem me autorizar a fazer diferente. Porque dentro do meu sistema familiar, o que se acredita é que o homem trai, é que o homem não vale nada, é que os homens são fracos, é que os homens não entendem, é que os homens são burros, né? Então, o que você ouvia repetidamente na infância sobre o que é ser mulher e o que é ser homem, né? Por exemplo, se você ouvia muito sobre ser mulher, mulher é muito enganada, mulher é besta, né? Deixa os homens fazer o que quer com ela, o homem pode tudo, a mulher não pode nada. Então, o que você ouvia repetidamente dentro da tua família de origem sobre o que é ser mulher, sobre os relacionamentos de homem e mulher, sobre o que é ser homem, né? Então, todas essas falas, esses pensamentos que foram repassados para você durante a tua educação, eles estão aí reverberando, né? Dentro de você inconscientemente. E mesmo que você encontre uma pessoa super legal, que dê tudo certo, você vai fazer de tudo para sabotar esse relacionamento. Por quê? Por lealdade sistêmica. Por um amor cego, né? Para fazer justiça, ou reparação histórica, né? Então tem uma linha aí das mulheres que trabalham, né, na internet, que ajudam outras mulheres a compreender melhor tudo que a gente passou antes e que agora nós estamos vivendo uma revolução, né? Uma evolução também sistêmica. É uma nova era que chegou, nós somos mulheres da nova era, então nós não toleramos mais abusos, né? Nós estamos nos aprimorando mais, conhecendo mais, estudando mais,
para que a gente possa viver relacionamentos saudáveis, que a gente não viva relacionamentos de migalhas, que a gente não viva relacionamentos insatisfatórios, não é? Então essa mulher da nova era, ela anseia, né, por mais validação, por mais reconhecimento e por mais honra de ser mulher, não é isso? Então, nós vamos trabalhar aqui um workshop, ainda vou divulgar esse workshop aqui para vocês. As mulheres da nova era, a gente vai se autorizar a ser pioneira, né? Então, pioneira no amor, pioneira na nossa família. Então, nós vamos nos autorizar. Quando a gente tem uma lealdade sistêmica rodando no nosso sistema, inconscientemente, a gente não se autoriza a fazer diferente. A gente não se permite fazer diferente. A gente vai repetindo esse padrão, porque era assim que se fazia na minha família, era assim que acontecia com as mulheres da minha família. Então, eu continuo repetindo esse padrão em lealdade a essas mulheres, né? Por um amor cego, né? Então, eu amo o meu clã, eu amo as minhas origens, por mais que eu diga que não, mas a gente tem esse amor cego, tá? E a criança, ela vai interpretando. Então, a criança, ela assume, né? A gente vem para a vida adulta infantilizadas, necessitando, né, de ser nutrida afetivamente, porque a gente não teve essa nutrição lá na nossa infância. Então, muitas vezes, nós, quando éramos crianças, nós assumimos sacrifícios, cargas e culpas que corresponderam aos nossos pais, que correspondiam aos nossos pais, aos nossos irmãos, aos nossos avós e às pessoas da nossa família. Então, hoje mesmo à tarde, eu atendi uma querida que, por essa lealdade, desde criancinha, ela teve que assumir, né, a responsabilidade e o lugar do pai dentro da família de origem dela. Porque o pai foi embora cedo, a mãe ficou com 3 filhos pequenos, né, incluindo ela, e ela teve que ajudar essa mãe a criar esses filhos. Olha só, essa mãe, né, magoada, essa mãe ferida, seu feminino ferido, que se sentiu abandonada por esse homem, revoltada com o masculino. Então, imagine como essas crianças foram forjadas, né, foram educadas. Então, vai se repassando essas coisas e fica inconscientemente. Ninguém fala, né, sobre isso. Muitas vezes há exclusão no sistema, porque ninguém quer honrar um pai que foi embora, um pai que abandonou a família, um pai que trocou a família por outra mulher e formou uma outra família. É bem profundo isso, né? Então, por lealdade a essa mãe, essa mulher, ela assume o papel do pai na família. Olha a desordem. Nós somos filhos, nós somos pequenos diante dos nossos pais. Quando a gente assume um lugar do pai, a gente está no lugar errado, tá? A gente está fora de ordem dentro do sistema. Entende? Então, as constelações familiares, elas trabalham essa ordem, para a gente colocar ordem no sistema. Que eu, como filho, venha para o meu lugar de filho. E que honre os meus pais. E que os reconheça que os meus pais, por terem vindo antes de mim, e por ter feito a vida chegar até a mim, eles são grandes. E os pais deles são maiores. E assim é no meu clã. Os que vieram antes são maiores do que eu. Isso não quer dizer que tem maior importância ou menor importância. Todos são importantes dentro do sistema. Oi, David, seja bem-vindo. Então, sobre o olhar sistêmico, o que
vemos é que temos nossa identidade individual, porém, fazemos parte de um coletivo bem maior. E nesse nosso sistema familiar estão agregados, por exemplo, se o vô, né, ficou viúvo e casou com a nossa avó, teve a nossa mãe, e aí continua a família. Essa mulher do vô, ela faz parte do sistema. Se a nossa mãe separou, aí teve um marido, teve outro marido, e um dos maridos tinha 4 filhos, esses filhos e o marido e as ex-esposas deles são incluídos no sistema. Mas isso é assunto para outra live, para outra live terapia, certo? Então, vamos voltar aqui às nossas lealdades. Então, veja só, é porque há uma alma familiar e que essa alma tem as suas regras. Então, todo o sistema tem as suas regras. E nós, se queremos pertencer a esse sistema, nós somos leais às regras desse sistema. Então, vamos supor, se na minha família, as mulheres, elas não se divorciam, porque não é permitido dentro do meu sistema o divórcio. Entende-se como um divórcio, como um fracasso, como como uma doença, como uma coisa terrível. Então, o que acontece? Se eu me divorcio, eu estou na má consciência. Estar na boa consciência quer dizer que eu sigo o meu clã cegamente, com todas as regras do meu sistema familiar. Todas as vezes que eu faço diferente do que é costumeiro dentro do meu sistema, eu estou na má consciência. Esse boa consciência e má consciência não tem nada a ver com bom e ruim. Tem a ver, sistemicamente falando, quer dizer que eu vou ser, todas as vezes que eu ousar, né, ser diferente das mulheres dentro da minha família de origem, todo o meu sistema, todas as pessoas, os homens, as mulheres, os primos, as tias, né, eles vão atirar pedra em mim. Elas vão ser contra mim. Porque o sistema é um núcleo, tá? Onde ele se preserva ali com as suas próprias regras. Então, se no meu sistema todas as mulheres, né, terminaram se separando, ou as que não conseguiram se separar, elas foram infelizes no amor, eu também, por lealdade sistêmica, por não conseguir fazer diferente, por nem saber que eu estou seguindo essa regra, eu termino também não me autorizando a ter um relacionamento saudável. Então, eu também não vou atrair essa pessoa que daria certíssimo comigo. Eu vou atrair sempre aquela que vai fazer com que eu sofra, com que eu queira me separar, divorciar. Entende? Por lealdade ao meu sistema de origem. Para não estar na má consciência. Então, se dentro da minha família de origem, as mulheres são evangélicas, todas vão para a igreja, casa com uma pessoa da igreja. Se eu ouso fazer diferente, casar fora da igreja, todos vão me censurar. Eu vou me sentir mal, eu vou pro quartinho da culpa. Porque eu vou estar na má consciência. Eu estou fazendo diferente.
Entende? Se no meu sistema de origem, né, o certo é casar na igreja, de véu, grinalda, alianças. Se eu resolvo viver com um homem sem ser casado, eu estou na má consciência. Eu vou ser criticada, eu vou ser julgada, eu vou ser até condenada e excluída. Aqui no Nordeste, né? Agora o povo não fala tanto não, mas antigamente, na minha época de jovem, né? A gente chamava de amancebado. Olha a discriminação. Então, nenhum sistema queria que as moças morassem junto com o homem, só depois de casado. Então, quais são as regras do teu sistema? O que mais tá pegando e que você é leal a essas regras? E que, sendo leal a essas regras do teu sistema, não está permitindo que você se abra para um recomeço, para recomeçar a sua vida amorosa. Que não está permitindo que você tenha um companheiro e viva um relacionamento bom e satisfatório. Pense aí. Pense aí. O que se repete tanto e o que é que se pensa dentro do teu sistema? Que se você fizer diferente, por exemplo, as mulheres do teu sistema não falam sobre sexo. Então, você chegar, dizer que tem desejo por alguém, tem tesão por alguém, você está na má consciência. Você vai ser atacada, vai ser julgada, não é? Um exemplo, se no teu sistema as mulheres são assim bem, como é que eu posso dizer assim, bem recatadas, né? Vou usar um termo assim de antes, né? De bem antigamente. Então, bem recatadas. E você é aquela mulher bem assim, cheia de vida, atirada, gosta de sair, gosta de festa, gosta de namorar, de experienciar, né? Como é que você é chamada? De namoradeira, né? Pelo teu sistema, pelas pessoas da tua família. Quando é muito ofensivo, chamam de mulher à toa, né? Não quer compromisso, que se permite viver a vida sexual de forma livre, escolher com quem quer ficar, sem ter a obrigação de casar, botar véu, grinalda, grinalda, ter filhos, né? Por exemplo, se você já chegou a uma certa idade e ainda não tem filhos, né? Porque no teu sistema o certo é uma certa determinada idade, casar, ter filhos, constituir família. Então, se você resolve não ter filhos, você chama na má consciência. Então, ser leal ao sistema é isso. É seguir todas as regras. Por exemplo, se no meu sistema o certo é casar, né? Estar na boa consciência é casar, é ter na igreja, no papel, ter filhos, morar, trabalhar, criar os filhos, né? Deixar os sonhos para lá. A família em primeiro lugar. E seus sonhos depois. Então, você vai seguindo isso. Todas as vezes que você vai tentando desviar do caminho, você... Epa, não pode. No meu sistema de origem, eu tenho que ser fiel, né, às regras. Ao que eu aprendi. Eu aprendi com a minha mãe, que era assim. Eu sou igual à minha mãe. A gente tem muito orgulho de dizer isso, né? Eu puxei a minha mãe.
Ah, eu puxei a minha avó. Minha avó fazia assim, né? E é assim que é certo. Lealdade sistêmica, tá? Lealdade sistêmica. Minha avó que estava certa. Os homens não prestam. E aí? Conseguem identificar? Aí as lealdades sistêmicas do teu sistema? Sim? Olá, Expedito, seja bem-vindo. Então, olha só. Quando a gente nasce, o que a gente mais procura é pertencer. Então, por causa desse pertencimento também, a gente equivocadamente, quando a gente casa com alguém no papel, né, assume um compromisso mais sério, a gente se sente pertencente àquela pessoa e aquela pessoa pertencente a nós. E quando a gente termina tendo que desvincular, cortar esse vínculo afetivo, por isso que é tão doloroso uma separação. E por isso que é tão difícil recomeçar após uma separação. Quanto maior o vínculo que a gente tinha com aquela pessoa, mais difícil é rompê-lo. E é o que é mais ignorado aqui no Brasil. Lá fora, as pessoas já têm um olhar diferente para isso. Sempre que separa, divorcia ou tem um rompimento amoroso, procura ajuda para lidar com esse momento. Nós aqui no Brasil ainda achamos que o tempo cura, que o tempo vai curar. E o tempo não cura, o tempo só passa. E você vai acumulando aquelas feridas emocionais de relacionamentos anteriores e trazendo para o novo relacionamento. Então, muitas vezes os relacionamentos não dão certo. Não dão certo. Por quê? Porque a gente traz essa fome de amor lá da nossa infância. Porque a gente não foi nutrida afetivamente pela nossa família de origem, pelos nossos pais, né? Na triangulação, que é a formação do eu, 50% papai, 50% mamãe. Então, eu não fui nutrida afetivamente, emocionalmente. Então, eu venho com essa fome de amor, buscando não um relacionamento, buscando não um homem para viver e construir uma vida, mas buscando muitas vezes um pai que faltou, muitas vezes o afeto, a compreensão, o apoio de uma mãe que me faltou na infância, o reconhecimento, a validação dos pais, da mãe ou do pai ou dos dois, lá na minha infância, eu não tive isso. Então, eu venho para dentro dos relacionamentos, né? Segundo Bert, enquanto isso acontecer, se eu vier para dentro de um relacionamento, a mulher, ao invés de buscar um homem, está buscando um homem, está buscando um pai, está buscando um reconhecimento do que ela não teve lá na infância, não tem condições de dar certo. A mesma coisa acontece com o homem. Se o homem vem para dentro de um relacionamento para ser cuidado, em busca de uma mãe, em busca de um colinho, né? Ou de uma teta que lhe faltou lá na infância, não tem como dar certo. A longo prazo, esse relacionamento está fadado ao fracasso e a situações dolorosas.
Então, é preciso que a gente aprenda sobre nós mesmos essas coisas. O que acontece conosco? Nós não sabemos nem as dores que nós carregamos, porque nós não temos consciência de onde elas vieram e como elas se propagam em nossa vida. Como elas fazem a gente agir e reagir diante das situações. Certo? Então, quando, né, a criança se torna adulta, aquela criança que teve que assumir responsabilidades, teve que assumir o lugar do pai, teve que assumir o lugar da mãe, porque a mãe morreu, né? No caso da minha avó, a mãe dela morreu quando ela tinha 9 anos. Então, ela ficou numa casa onde ela tinha os irmãos dela, eram 11 irmãos, e o pai. E o pai não casou de novo. E ela teve que ajudar, né? Ela, criancinha, até mais nova do que os outros, ela teve que ajudar a criar seus irmãos, a fazer o papel de mulher, porque a maioria eram homens. Então, minha avó não teve irmã. E ela teve que ajudar os irmãos, criar os irmãos. Imagine aí, para uma criança pequena. Ter os irmãos tudo homens, e ela sozinha de mulher, e o pai, homem, e ela ter dar conta aos 9 anos da casa. Porque todos trabalhavam na roça, e quando chegava, queria almoço pronto, né? Queria a casa arrumada, né? Tudo limpo, louça lavada. E ela teve que assumir esse papel aos 9 anos. Imagine, né? Então, como a minha avó, houve outras e outras mulheres em outras situações, né? Que tiveram que assumir papéis. Por exemplo, cuidar da mãe que era depressiva. Então, que tinha que tomar remédio. Eu já tive alunas que as mães eram alcoólatras e que eles vinham estudar, né? E quando voltava, tinha que ficar cuidando da mãe, tem que dar banho na mãe, tem que alimentar a mãe, porque senão a mãe alcoolizada, ela não tinha como cuidar de si mesma, nem dele. Imaginem. Não é? Então, isso acontece, e o que acontece? A gente vem, né, para a vida adulta com toda essa problemática, carregando tudo isso. Aí junto o quê? Vamos nos relacionar amorosamente, vamos formar nossa família. O sonho de formar família, o sonho de ter filhos, o sonho de ter nossa casa e fazer do nosso jeito. E aí, lá dentro da nossa casa, a gente começa a repetir as dinâmicas da nossa família de origem, né? De forma inconsciente. Porque foi assim que a gente aprendeu. Então, nosso primeiro relacionamento amoroso foi com a nossa mãe. E depois com o nosso pai. Então, qual é o modelo de amor, de relacionamento amoroso que você traz dentro de você, gravado? Da dinâmica do papai e da mamãe. Da dinâmica do papai e da mamãe em relação a eles, e da dinâmica da mamãe em relação a você, e da dinâmica do papai em relação a você também. O que você entendeu, né, do relacionamento de casal deles? Foi positivo? Não foi? Oi, Joana, seja bem-vinda. Né? Certo? Então, tem alguma pergunta? Querem saber mais alguma coisa? Eu vou dar alguns exemplos, assim, de lealdade sistêmica para vocês, para fechar aqui a nossa live terapia de hoje.
para que vocês possam exercitar e refletir em casa, observar, né, a dinâmica de vocês, tá? Por exemplo, quando dentro de um relacionamento, né, o homem ou você sempre atrai homens que traem, né? Esse homem que está traindo, ele pode ter lealdade sistêmica com o pai, tá? E você pode ter a dor, né? A ferida da traição lá do seu sistema, porque está atraindo esse tipo de homem. Para validar o que você aprendeu sobre o amor, que o amor trai, que o amor dói. Isso é uma lealdade sistêmica, certo? Então, quando você, né, é um pai ou uma mãe, e no fundo você termina sendo agressivo com seu filho, né? Agressivo, exigente demais, né, com seus filhos, cobrando perfeccionismo, né, gritando com eles por qualquer coisa, né, às vezes até xingando, exatamente como seus pais faziam. Isso é lealdade sistêmica. Inconsciente, você está repetindo um padrão. Quando você se percebe, né, que ser bem-sucedido financeiramente, e toda vez que você vai dar um passo para chegar a isso aí, tá certo? Então, dá sempre um jeito de perder, dá sempre um jeito de ter um prejuízo, porque nunca sobra, não é? Quando o dinheiro começa a entrar, começa a fluir, quando o negócio começa a dar certo, engrenar, sempre acontece alguma coisa para dar errado, né? Dá um jeito de perder, dá um jeito de entrar de falência, dá um jeito de estragar a coisa, né? Então, muitas vezes você traz isso como lealdade sistêmica lá da sua família de origem, onde existia muita escassez, onde tudo era muito difícil, onde a parte financeira assim, era bem penosa, né? Tinha que suar muito. Então, o que foi passado na educação, né? Assim, que tem que ralar muito para conseguir, que tem que suar muito, que tem que levantar muito cedo e trabalhar muito, né? Com muito sacrifício, que ser muito duro. Então, isso, trabalhar duro para sustentar uma família. Então, tudo isso são lealdades sistêmicas que a gente traz para a nossa vida adulta. E que tem que ser trabalhado, olhado, né? Tratado, compreendido, assimilado, para poder a gente romper com esses padrões e ir para a vida e ter uma vida melhor, mais fluida, mais leve, mais satisfatória, sem culpa. Né? Sem visitar o quartinho da culpa. Por quê? Porque todas as vezes que a gente está na má consciência, que a gente faz diferente do nosso sistema de origem, a gente visita o quartinho da culpa. A gente se sente excluído. E a gente dá um jeito de pertencer, de voltar a pertencer. Então, conhecer isso é muito importante, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo assim de nós mulheres, que até acontece comigo. Por lealdade sistêmica, eu sou muito gordinha, igual a minha mãe, igual as mulheres da minha família, né? As minhas irmãs, as minhas tias. Então, as mulheres da minha família são gordinhas. Então, por lealdade sistêmica, eu sou gordinha, faço dieta de vez em quando, emagreço, mas volta tudo de novo. Isso é uma lealdade sistêmica. As minhas filhas, tem uma delas que é gordinha, tem a outra que tem tendência também. Então, a gente fica dizendo, porque tem tendência a engordar, porque é de família, né? Então, tudo isso que a gente já sabe, eu estou trazendo agora só com um outro olhar, que é a lealdade sistêmica. E que a gente pode romper com essas lealdades. E a gente pode se autorizar a fazer diferente. Tá? Então, todas as vezes que a gente não consegue emagrecer,
tá certo? Toda vez que a gente pretende ficar num determinado peso, que a gente já tá quase conseguindo o que a gente conseguiu, a gente retorna. Então aconteceu isso com minha irmã, ela fez uma bariátrica, ela ficou muito magrinha, ela ficou assim bem, né, no corpo bem magrinho, depois retornou tudo de novo. E aí entrou no outro ciclo para emagrecer de novo. Então, assim, quando nós aprofundamos nesse tipo de problemática que acontece, né, a gente percebe, né, que alguém que ela tem muita conexão. Oi, Gilmo, seja bem-vindo. Que ela tem muita conexão na família, né? Foi ou é obeso. Foi ou é gordinho. Então, eu tô economizando aqui na gordurinha, né, gente? Vai chamar gordinha, né? Que as pessoas não gostam de chamar gordo, né? Mas é gordo mesmo, né? Gorda mesmo. Eu sempre fui gorda. E às vezes quando a pessoa diz assim, você não tem vergonha, eu já tive, já fui não muito bem resolvida com isso. Hoje eu sou muito mais resolvida, né? Com o meu corpo, com quem sou, com a minha identidade. E sempre estou buscando, né? Buscando melhorar, buscando me aprimorar, buscando compreender, me aceitar, né? Como sou, cuido da minha saúde, lógico, cuido do que eu ingiro, né? Do meu alimento, né? Do meu corpo, tudo mais. Mas, assim, não tenho mais aquela, como dizer assim, vergonha, complexo, não faz mais parte do meu mundo, né? Mas porque eu já trabalhei isso durante muito tempo e ainda continuo trabalhando, né? E às vezes me perguntam assim, que lealdade é essa? Que mesmo tentando, querendo, não consegue. Mas a minha mamãe tá viva ainda, tá aqui comigo, né? Vai fazer 89 anos. E assim, ela é muito importante para mim ainda. Eu não consegui ainda fazer diferente por lealdade, por amor cego, para ser semelhante, para pertencer a essa família de mulheres gordas. Eu tô aqui ainda gordinha, gente. Mas tá tudo bem, né? Não é uma coisa assim que é dolorosa para mim, não mais, tá? Já foi, quando eu era adolescente, tinha coisas que eu deixava de fazer, hoje não, né? Eu faço o que é bom para mim, o que me convém. E é isso. Agora eu quero que você pense aí, diante de tudo o que a gente já falou, sobre as lealdades que você está tendo no seu sistema. E eu vou deixar uma frase aqui, tá? Uma frase sistêmica de cura. Nas constelações familiares, a gente trabalha com as frases sistêmicas de cura. Então, você vai, em algum momento, eu vou só explicar a técnica, não vou fazer com vocês para não me alongar mais, tá certo? Mas aí vocês podem fazer sozinhos em outro momento. Vê a live novamente, vê e faz. Você olha para o seu sistema e você vê todas as mulheres da sua família, todos os seus ancestrais, tanto da parte da mãe como da parte do pai. E você vai baixar a cabeça, porque eles são maiores do que você. Você vai entrar em conexão com eles, né? E você vai dizer para eles, né? Vai pedir para elas a bênção delas. Me abençoe. E me permita, né? Me abençoe e me autorize a fazer diferente de vocês. Me abençoe mesmo se eu fizer diferente do que vocês fizeram. Agradeça e honre a vida que chegou até você, certo? E fale para elas.
me abençoe por querer fazer diferente de vocês. Oi, Núbia, seja bem-vinda. Nós já estamos no finalzinho, mas foi muito bom você estar aqui conosco. Então, é isso aí. Você que está chegando agora, volta lá no início da live, vê toda a nossa live terapia, porque hoje teve muita coisa boa, muito entendimento, né? Muito conteúdo, para que a gente possa se compreender melhor, para que a gente possa se relacionar melhor nessa vida, né? E não sofrer tanto por amor. Nós sofremos demais por amor, né, gente? Nosso coraçãozinho tão machucado, tão sofrido, né? De tanto bater cabeça aí, tentando nos relacionar e acumulando uma mágoa atrás de outra, uma frustração atrás de outra, uma decepção atrás de outra. E muitas vezes é só questão de ajustar, de compreender as dinâmicas que nós estamos envolvidas e começar a corrigir essa rota, né? Abrir portas que a gente fechou, começar a caminhar com passos mais firmes, traçar assim muito claramente o que é que a gente quer para a nossa vida, nos permitir nos relacionar de novo, porque já pensou, gente? A vida é tão preciosa para a gente estar desperdiçando um lugar que era de uma pessoa que vai trazer, né, mais luz à nossa vida. Quando a gente tá amando, nossos olhos brilham. Os meus estão brilhando, né? É a luz que tá aqui, né? O ring light. Mas, quando a gente ama, os nossos olhos brilham, né? Quando a gente tá amando, nossa, a gente nem tem fome, tem? Ou tem fome, muita fome depois de fazer amor, não é? E isso é tão gostoso, não é? Você ter alguém para chamar, como a música fala assim, alguém para chamar de meu. É tão delicioso isso, né? Heloísa, seja bem-vinda. Então, não é, gente? Fala a verdade, meninas. É tão gostoso ter alguém, sabe? Ter alguém para te dar um bom dia, tá? Carinhoso, amoroso. Alguém que você possa contar com essa pessoa. Tão gostoso, gente. É tão bom caminhar junto. Nós somos seres coletivos. A gente fica tentando individualizar nossa vida, mas na verdade a gente só sofre quando a gente quer ser muito individualista, quando a gente quer... Feliz ano novo, querida. Então a gente só sofre, né? Só sofre muito e a gente se fecha e a gente vai se transformando assim, sabe? Aquela fruta que vai assim murchando. Vai criando aquela casca, né? Ou vai, assim, uma couraça para se proteger, tentando evitar, né? Então, se relacionar é muito melhor, não é? E a vida é um risco, não existe certeza. Nós não temos certeza de nada. Mas a gente pode ter muita clareza, levar um lampiãozinho assim, ó, para iluminar nosso caminho, né? Que é o lampiãozinho do conhecimento de como a gente funciona, do conhecimento do que a gente realmente quer nessa vida. E aí a gente vai escolhendo, porque muitas de nós passamos a vida inteira sendo escolhidas, esperando que alguém chegasse para nos escolher. A gente não escolheu. Então tá na hora de a gente aprender a escolher, não é? Escolher quem a gente quer partilhar a nossa vida, que entre na nossa vida, que partilhe da nossa intimidade, não é? Né? É isso? Então, ó, beijo, durmam doce, ó, até terça-feira na nossa live terapia, das 19h19, terça-feira que vem. Beijo, tchau, tchau.